E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. O tema do congresso aqui foi mente renovada pelo estudo da palavra. Então, nesse culto da família, nesse culto de domingo à noite, eu quero falar um pouco também sobre renovação do entendimento por conta da influência da palavra de Deus na vida da gente. Primeiro, é preciso a gente observar a primeira frase desse verso, quando o apóstolo Paulo fala sobre não conformar com este mundo. Ele está falando do mundo regido pelo inimigo de nossas almas. E o sentido desta frase, não vos conformeis com este mundo, é o mesmo que não sejais moldados a este mundo. Não sejais moldados a este mundo. Quando a gente lê esse verso em outras versões, eu separei apenas duas. Nova tradução da linguagem de hoje está assim: não vivam, isso no sentido contínuo, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Olha a expressão, da mente de vocês, da mente de vocês. Nova versão internacional diz assim: não se molde, e aí vem de forma, ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente. Então observem bem que no primeiro momento a orientação é não se conformar com o mundo. Primeiro é preciso observar que não devemos permitir entrarmos na forma desse mundo. Nós crentes temos nossa própria forma de vida, de viver, e precisa continuar sendo assim, não nos enquadrando, não nos adaptando a esse mundo. Quando nós observamos esta primeira frase, não vos conformeis com este mundo, eu aprendo, primeiro, que o conformado com o mundo, ele permite que o mundo controle a sua maneira de pensar. A pessoa que é conformada com esse mundo, ela permite que o mundo controle a sua maneira de pensar. Ele vive dentro desta forma. Eu costumo dizer que o conformado com o mundo, ele vive como um camaleão, porque o camaleão, ele tem a capacidade de assumir as cores daquilo que o cerca.
E o conformado com o mundo, ele apresenta exatamente essa deficiência de identidade. Ele não consegue manter a sua identidade. E ele vai se adaptando. De acordo o mundo vai regendo, e de acordo o mundo vai fazendo, falando, norteando, ele vai se adaptando com as coisas desse mundo. Eu gosto muito de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, quando o autor diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, primeiro, estamos observando que o conformado com o mundo, ele perde a sua identidade, ele se adapta ao sistema do mundo, ele não consegue manter com o seu próprio estilo de vida cristã. 2, o conformado com o mundo, ele prega que tudo é relativo. Tudo é relativo para ele. Não, isso não tem problema. Isso aqui não faz mal nenhum. Interpreta a palavra de Deus ao seu bem prazer, adaptando as doutrinas bíblicas de acordo com a sua conduta e a sua forma de viver. Por isso que eu gosto muito do que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 14 e verso 15, quando a orientação bíblica diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Isso aqui fala do tempo do velho homem. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Dá para dar pelo menos um glória? Quem nos chamou é santo, e Ele nos apresentou uma nova forma de vida, um novo estilo de vida. Novo estilo de vida. Então, como aquele que nos chamou é santo, nós já passamos do tempo da ignorância. Então agora vamos proceder para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. 3. A Bíblia nos orienta, repetindo o versículo inicialmente, o versículo 2, não conformar com este mundo. E eu vou citar alguns versos. Primeiro, João, capítulo 5 e versículo 19. Ele diz: o mundo jaz no maligno. É o maligno que rege o mundo, as tendências, em vários sentidos, em vários segmentos, em vários aspectos, que a gente poderia entrar aqui. Existe um leque de situações, moda e tantas outras coisas. Então tudo que vem do mundo não serve para nós. Tudo que é arquitetado pelo Deus desse mundo não serve para a igreja. Não serve para aquele que almeja entrar nas mansões celestiais. Em João, no capítulo 15, verso 19, está escrito: não sois do mundo. Sabem disso, né?
O nosso lar é o céu. Nós vamos morar no céu. Em João 15:19 diz: não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Porque nós temos nosso próprio estilo. Querendo ou não, nós somos um povo diferente. Gálatas capítulo 6, versículo 15. O autor diz: o mundo está crucificado para mim, e eu também para o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 17, diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então a primeira orientação é não conformar, não se enquadrar na forma deste mundo, mas continuar sendo sal, continuar sendo luz, continuar sendo nova criatura. Depois ele continua, Romanos 12 e verso 2, parte segunda, ele continua dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, intelecto, mente, conhecimento. Isso é importante. Essa transformação não se dá pelo aperto dos pais, simplesmente isso por isso. É preciso que haja orientação. Por isso a importância do discipulado, por isso a importância da escola bíblica dominical, por isso a importância de meditar e compreender sistematicamente a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse termo aqui, do verbo transformar, significa mudar a forma. É o mesmo significado na língua portuguesa para o termo metamorfose. Transformai, muda a forma, muda o estilo, se permita ser transformados. Quando menino eu estudei em uma das aulas de muitas que já participei na escola bíblica dominical. Não sei se alguém vai lembrar dessa lição: os elos da salvação. E um dos elos da salvação é exatamente a transformação. Porque o Espírito Santo, quando nós ouvimos a palavra, nos conduz ao arrependimento. O arrependimento nos conduz à conversão. E uma vez convertido, nós sentimos a necessidade de sermos transformados. É por isso que muitos movimentos por aí fabricam religiosos e não transformados. Por que que muitos movimentos fabricam religiosos e não transformados? Porque a pessoa, quando se converte, recebe uma cartilha: pode e não pode. Uma lista do que pode e do que não pode. E ela então entende no começo da sua fé que uma vez que ela for capaz de cumprir a lista que está no papel, ela estará pronta para ser salva. Mas a transformação é de dentro para fora, não é o exterior. Se eu digo, você não pode vestir isso,
calçar isso, comer isso, beber isso, simplesmente não pode porque não pode, mesmo que você tenha muita boa vontade e interesse e cumpra a cartilha, mas se você não compreendeu a palavra, não teve o entendimento da palavra, você vai ter dificuldade de ser transformado. E aí, o motivo pelo qual existem muitos religiosos, que o cabelo vai lá no calcanhar, que de dia e de noite, o botão da camisa é aqui, me permite a expressão, na goela. Mas ele não foi mudado no caráter. Ainda mente, mas está abotoado na goela. Compra e não paga, mas o cabelo está grande. Religiosos. Muitos também, infelizmente, estão sendo enganados por líderes que não têm o cuidado de ensinar a palavra. Então, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Seja mudado, seja transformado. Então, eu entendo que no Novo Testamento, essa palavra é usada para descrever uma renovação de dentro de nossa mente, onde somos mudados de dentro para fora. Eu sei o que as doutrinas bíblicas me orientam, e eu vou cumpri-las para entrar nas mansões celestiais. A palavra de Deus vai me conduzir, através do Espírito Santo, à transformação que eu preciso para entrar no céu. Sem que haja força, é entendimento. Sem que haja pressão, é entendimento. Por isso que eu gosto muito, e posso afirmar que o transformado, preste atenção, o transformado, ele não aceita a forma do mundo. Vou falar de novo, porque eu só ouvi um aleluia aqui no púlpito. O transformado não aceita a forma do mundo. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Presta atenção nessa palavra. Despojeis do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano. Olha agora. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz: já vos despediste, despir, do sentido do verbo despir, do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Dá para dar um glória a Deus por isso? Agora eu me revesti do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, qual é o gatilho para que o homem e a mulher de fato seja renovado? Essa renovação é o Espírito Santo quem produz, a partir do conhecimento da palavra de Deus. Vou dizer de novo: o Espírito Santo produz em nós a partir do conhecimento que nós teremos da
palavra de Deus. É por isso que Satanás tenta te distrair, para você não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, não vir na escola dominical, não aprender a palavra de Deus, porque Satanás sabe que se você se inteirar da palavra de Deus, ninguém vai impedir você ir para o céu, porque a palavra de Deus transforma. Então, o grande gatilho para que o homem possa ter uma mente renovada é a ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, principalmente de forma sistemática, através do estudo. Vou citar alguns versos para a igreja. Quem está entendendo, diga glória. Esse não poderia ficar de fora. Se eu estou dizendo que a transformação vem através do entendimento da palavra, então não posso deixar de citar João 8:32. E conhecereis. Olha o verbo conhecer. Conhecereis, é necessário. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu acho que você vai entender por que eu escolhi também um salmo primeiro. O primeiro trecho, o primeiro parágrafo do salmo primeiro, quando o salmista escreveu dizendo assim: bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos... Isso aqui é aquele que não anda conformado com o mundo. Antes tem o seu prazer, olha aqui, prazer na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. A palavra de Deus muda a vida da gente. De vez em quando eu estou orando e eu falo com Jesus, porque apesar de ter nascido em um lar cristão, a palavra de Deus mudou a minha vida quando eu tive entendimento para estudá-la de forma sistemática. Não é o Salmo 91 aberto à cabeceira da cama. Não é o folhetinho tirado na caixinha da promessa. A palavra já está dizendo tudo. Promessa, você só vai encontrar lá a promessa. Mas é se debruçar diante da palavra, dedicar tempo em compreender a palavra, investir no conhecimento da palavra. Olha para os grandes avivamentos da história, todos foram fincados na palavra. É a palavra que faz a diferença. É por causa da palavra que a pessoa se arrepende do pecado. É por causa da palavra que ele é transformado. É por causa da palavra que ele conhece, que ele descobre e recebe o batismo com o Espírito Santo. É por causa da palavra que ele conhece, que ele descobre e acredita no arrebatamento e que vai morar nos tabernáculos eternos de Deus. É a palavra. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo escrevendo a esse jovem obreiro. Quero crer que todos estão entendendo, amém? Escrevendo a esse jovem obreiro, Timóteo, ele diz assim, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada, olha aqui, inspirada, que vem de Deus, é proveitosa. Aí ele diz: é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, primeiro para ensinar, que é o assunto desse final de semana. Mas ele também diz que ela é proveitosa para instruir, que também dá um sentido de ensino. Mas ele também diz que ela é proveitosa para redarguir. E esse termo redarguir significa revidar com resposta de modo argumentativo. Toda a palavra de Deus é proveitosa para revidar com resposta de modo argumentativo, resposta convincente. Não tem álibi maligno que fique de pé diante da palavra de Deus. E eu estou pregando na Bíblia, Mateus capítulo 4, Satanás tentou Jesus 3 vezes e Jesus o venceu com respostas baseado na Bíblia, na palavra, em Deuteronômio. Jesus diz, está escrito. Satanás tentou se utilizar da palavra, tentou não, ele se utilizou. Pegou um salmo, distorceu o salmo, para tentar enganar Jesus. É a mesma arte que usa o herege. O ato de usar a palavra de forma distorcida para enganar. Mas Jesus estava tão bem preparado na palavra que ele respondeu, mas também está escrito. Com a palavra você vai vencer os argumentos de Satanás. Com a palavra você vai vencer o argumento do herege. Com a palavra você vai vencer o argumento do pessimista. Você vai dizer, mas a palavra diz. É por isso que o bom pregador não pode perder o ato de dizer, a palavra diz, a palavra diz, a palavra diz. Está escrito na palavra. Só quem glorifica a Deus pela palavra. Só quem glorifica a Deus pela palavra. A moça já disse aqui nessa noite, Provérbios 22, 6. Educa, ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando o envelhecer não se desviará dele? E por que ele não se desviará? Porque ele foi ensinado no caminho. Segundo lugar, qual é o gatilho para que o homem tenha uma mente renovada? Eu disse que é o conhecer da palavra. Segundo, por quê? Porque a palavra é viva. A gente diz isso sempre, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E por que tem tanto poder? Porque é a palavra inspirada de Deus. Vocês já devem ter ouvido, tem que correr aqui. Vocês já devem ter ouvido o testemunho do homem que fumou parte da Bíblia. Em um evangelismo, alguém diz, receba um exemplar do Novo Testamento. E ele diz, só se você quiser que eu fume com as páginas desse livro. Ele diz, você poderá fumar usando as páginas deste livro, desde que você se comprometa ler a página antes de fumar. E ele aceitou o desafio. Fumou Mateus todo. Marcos, Lucas, até chegou em João. Fumou capítulo 1, capítulo 2. E quando ele se preparava para fumar o capítulo 3, ele leu. Porque Deus
amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse altar. Arime calamash, aralamas. E ele foi tomado de um choro profundo e não conseguiu fumar mais a Bíblia e entregou a sua vida a Jesus, porque a palavra de Deus é viva. Me vem à mente agora, não posso definir o lugar exato geograficamente, porque me veio à mente só agora, de alguém que o Espírito de Deus falou com ele. Não posso precisar se foi João 3,16, mas tudo indica que sim, perdoa pelo meu lapso, mas o Espírito de Deus falou com o evangelista dizendo: arranque a página da Bíblia, coloque em uma garrafa e lance sobre o mar. E ele não entendeu o porquê disso, mas ele obedeceu à voz de Deus. E esse evangelista testemunha que depois de muitos anos, ele estava em uma conferência missionária. E lá estava um missionário de uma região da África, que já era um pregador da palavra de Deus, que tinha sido tirado de uma aldeia. E ele deu um testemunho dizendo: há muitos anos chegou um missionário lá para pregar a palavra de Deus para nós, mas nós não compreendíamos a palavra. E ninguém se convertia, ele insistia, e ele ensinava, e ele falava. Nossa mente estava fechada. Mas um dia, um dos nossos meninos, brincando à beira-mar, encontrou uma garrafa com um papel dentro. E era uma língua que nós não compreendíamos a sua escrita. Então ele entregou a garrafa e o papel para o missionário. E quando o missionário abriu, ele disse: essa é a palavra que eu estou pregando para vocês todos esses anos. É desse Jesus que eu estou falando para você todos esses anos. E eles entenderam que aquilo era tão grande, tão significativo, que toda a tribo se rendeu a Cristo. E agora aquele homem já estava em um seminário de missões, pregando a palavra. A palavra de Deus é viva, viva, viva. Viva, 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 viva! Foi ela quem nos conquistou. Foi por causa da palavra que nós conhecemos Cristo. Foi por causa da palavra que nós descobrimos o céu. Foi por causa da palavra que nós descobrimos as maravilhas de Deus. Quem pode glorificá-lo pela sua santa e gloriosa palavra? Onde está a igreja que ama a palavra? Oh, glórias! Quero apresentar para a igreja, de forma breve, algumas outras orientações de Paulo para Timóteo. Apesar de não estar exatamente na ordem, segunda carta, capítulo 3, verso 14 e 15, Paulo disse para esse jovem obreiro: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, através de sua mãe e sua avó, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Eu só vou ler por conta do tempo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo continua instruindo, e ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persista em ler. Possivelmente trechos do Velho Testamento, profetas, Pentateuco. Persista em ler, não deixe de ler a palavra, de conhecer a palavra, de meditar na palavra.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele continua: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Por isso que o inimigo faz de tudo para as pessoas não terem acesso à palavra, porque ele sabe que a palavra muda as pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, já citado nessa noite: o Deus desse século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o quê? A luz. Aqui é conhecimento do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que enquanto eu estou pregando, você tem que estar em espírito, em oração, dizendo: Jesus, desbloqueia a mente dos ouvintes, para que a luz do evangelho chegue na mente deles. Lucas capítulo 8, versículo 12, diz: e os que estão junto do caminho. Isso aqui é aquela parábola, para sintonizar a gente, situar a gente. Aquela parábola do semeador fala sobre, vocês sabem que o semeador é o pregador da palavra. A semente é a palavra de Deus. E o terreno que recebe a semente simboliza o coração que recebe a palavra. E aí Jesus diz assim, que uma porção da semente foi lançada à beira do caminho. E vieram as aves do céu, e tomaram e comeram a semente. Aí quando o próprio Jesus vai interpretar a parábola, ele diz: a que cai à beira do caminho, significa aquela pessoa que ouve a palavra, mas depois vem o inimigo e arranca do coração dele a palavra, para que ele não creia e para que ele não seja salvo. Porque se a palavra ficar, está na rede, é de Jesus, vai morar no céu, porque a palavra liberta. Glória a Jesus. Eu estou sentindo o desejo de dar glória a Jesus. Bendita a palavra, bendita a palavra. Bendita a palavra. Vamos glorificá-lo por um instante. Bendita a palavra de Deus. Quem pode glorificar a Deus pela sua santa palavra, que nos guia, que nos orienta, que nos disciplina, que fala conosco em nossas necessidades. Louvado seja o nome de Jesus pela sua santa palavra. Eu quero citar para a igreja nessa noite 3 exemplos na prática sobre mentes renovadas pelo entendimento da palavra. Eu vou ser sucinto. O primeiro exemplo que eu quero citar é o exemplo do eunuco. Atos 8 e 26 até o 40, mas vou citar de forma breve o verso 31. Quando ele estava à beira do caminho, pelo o contexto ali, ele estava lendo a escritura do profeta Isaías, mais precisamente o que para nós hoje é o capítulo 53. E aí Deus usou um evangelista dizendo: vai lá, à beira do caminho, aproxima dele, veja o que ele está fazendo, ele está lendo a palavra.
E quando Filipe chega, ele o interroga, dizendo: você entende o que você está lendo? Porque tudo indica que ele lia em voz alta. E a resposta dele, verso 31, foi: como poderei entender se alguém não me ensinar? Sem o Espírito Santo, as pessoas não compreendem a palavra. Elas leem, mas não conseguem decifrar a palavra. É por isso que a gente, não importando o tempo de crente, precisa sim dedicar ao aprendizado e ao ensino da palavra. Como poderei compreender? Como eu vou entender se não tem quem me ensina, quem me explica o sentido? De quem é que o profeta está falando? Ele está falando dele mesmo. Aí o evangelista encontrou uma oportunidade para explicar e falar de Jesus para aquele homem, e foi tão boa a explanação e o ensino, que na mesma viagem o eunuco estava rendido a Cristo. Ele já estava querendo era ser batizado nas águas. E o evangelista diz: você precisa confessar primeiro se crê que Jesus é o Filho de Deus. E ele diz: eu confesso, porque eu creio que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. A palavra foi ensinada e um homem foi salvo. O segundo exemplo que eu quero citar, para mostrar de forma prática, é o exemplo do povo de Israel no tempo de Neemias e Esdras, capítulo 8 do livro de Neemias. Depois que eles reformaram os muros, reconstruíram os muros, 5 dias depois, prepararam um altar, um púlpito, um elevado de madeira, e começaram a pedir: leia para nós a palavra de Deus. Que haja esse desejo no coração da igreja do século 21. Aleluia. Que o Espírito de Deus traga sobre nós a sede de ouvir a palavra, de meditar na palavra. Leia a palavra. Tudo indica que Esdras tinha partes, se não o Pentateuco, mas partes do Pentateuco. Acredita-se que principalmente partes de Deuteronômio. E diz que Esdras começou a ler a palavra no amanhecer. E ele lia a palavra e leu até o meio-dia, ao ar livre, o povo de pé. E diz a Bíblia que na proporção que Esdras lia a palavra, eles levantavam as mãos e diziam: amém, amém, amém. Enquanto algum intervalo, ou enquanto eles demandavam alguma dúvida, talvez por Esdras ler em hebraico, e talvez pelo tempo do cativeiro eles entenderem mais aramaico, diz a Bíblia que 13 levitas estavam no meio do povo, discipuladores. Do que é que Esdras está falando? Do que é que Deus disse que Esdras acabou de ler? Então os levitas tiravam as dúvidas. Aleluia. Ensinando a palavra. E quando eles compreenderam a palavra, a Bíblia diz que eles caíram no chão. E eles começaram a chorar.
Porque agora eles compreenderam por que os seus pais tinham sido levados para o cativeiro. Porque agora eles compreenderam por que os seus pais tinham sido levados e que tinham passado tantos anos no cativeiro, inclusive morrendo todos lá, com exceção de Ageu. Agora essa geração compreendeu o erro, o pecado dos seus pais e começaram a lamentar e a chorar profundamente, mas os levitas tomavam as palavras e começaram a dizer: parem de chorar, porque agora o Senhor entende. Eu estou usando as palavras nos dias de hoje. O Senhor entende que vocês compreenderam a razão de todos esses acontecimentos. Então agora voltai para casa, para comer, para beber, para dar comida aos que não têm o que comer, e alegrai, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se eu fosse você, eu dava glória com muita alegria ao Espírito de Deus nesta noite. A palavra, não é Deus que é o culpado foi a gente. Agora entendemos pela palavra. E em último lugar, eu não poderia deixar de citar nessa noite o que aconteceu em Judá e Jerusalém no período do rei Josias. Só o que está no capítulo 34 do segundo livro das Crônicas já dava um sermão para nós nessa noite. Josias assumiu o reinado com 8 anos de idade, mas a Bíblia diz que ele não andou no caminho de Manassés, seu avô, nem no caminho de Amon, o seu pai. Manassés, aquele homem terrível que profanou a casa de Deus, já estou encerrando, que colocou ídolos na casa de Deus, que ofereceu seu próprio filho aos deuses, que mandou executar o profeta Isaías, o pior rei que o povo de Deus teve. Depois vem Amon, e Amon foi tão terrível que só conseguiu governar 2 anos e foi assassinado. E finalmente, com 8 anos de idade, Josias assumiu Judá, Jerusalém. E a Bíblia diz que ele andou no caminho de Davi. Ele optou por andar no caminho de Davi. E a gente observa ao longo dos seus anos de vida e do seu reinado que ele foi totalmente diferente a Manassés e a Amon. Mas até os seus 26 anos de idade ele ainda não conhecia a lei, a palavra de Deus. Ele era diferente, mas ainda não conhecia a palavra. Quando ele estava no ano 18º do seu reinado, portanto com 26 anos de idade, ele ordenou uma reforma na casa de Deus. E quando os trabalhadores iniciaram a reforma da casa de Deus, diz a Bíblia que Euquias, o sacerdote, encontrou a palavra de Deus. Amém? E quando ele encontra a palavra de Deus, e que a palavra de Deus é levada ao rei Josias, Josias imediatamente quis saber o que é que estava escrito na palavra. Então o verso 19 diz que quando leu a palavra para o rei Josias, verso 19, ele rasgou as suas vestes e ele chorou profundamente.
porque ele entendeu que o povo estava totalmente fora da vontade de Deus. E quando ele compreendeu isso por causa da palavra, por causa do conhecimento da palavra, ele ordena a Euquias e alguns cooperadores para procurar a profetisa Hulda, em um bairro distante de Jerusalém, para saber qual era o pensamento de Deus para ele, Josias, e para com o povo. Quem está comigo aí? E a palavra de Deus, nos lábios da profetisa Hulda, para Ilquias levar para Josias, foi o seguinte: assim diz o Senhor, Deus dizendo: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus habitantes. As maldições que estão escritas no livro, possivelmente lá em Deuteronômio, elas virão contra este povo. Agora olha o verso de número 25. Porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses para me provocar. Verso 27. Olha a palavra de Deus para Josias. Porém, ao rei de Judá, assim diz o Senhor, oh glória, como o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, perante o que ouviste do livro, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu ouvi a tua oração, diz o Senhor. Agora olha o que Deus diz. Então esse mal que eu acabei de anunciar, só virá depois que esse rei morrer em paz. Eu vou encerrar. Do que é que Deus estava falando? Deus estava falando aqui do cativeiro. E pelo que Deus fala através de Hulda, o cativeiro, ele seria iniciado no período do rei Josias. Mas como Josias teve a felicidade de encontrar a palavra, de ouvir a palavra, e de se enternecer, porque enternecer é abradar, é ficar sensível diante da palavra, de rasgar o seu coração, não só as vestes, mas o seu coração diante da palavra, e chorar por causa da palavra, e por causa do pecado do povo, Deus usou Hulda para dizer: o mal virá, mas não virá no teu tempo. Eita glória, eu vou segurar mais um tempo. Dá para dar glória a Deus por isso ou não? Eu vou disciplinar, mas vou esperar mais um tempo, porque eu ouvi a tua oração. Depois que você compreendeu a palavra, eu vi as tuas lágrimas. Depois que você entendeu a palavra, eu vi quando o teu coração ficou enternecido. Depois que você ouviu e compreendeu a palavra. Então o que é que Josias fez? Josias agora fez a palavra chegar ao conhecimento de todo o povo. Josias agora ordenou que os ídolos fossem arrancados, que os bosques fossem desfeitos, que os postes fossem arrancados, que os ídolos fossem jogados fora. Deus começou um grande avivamento nos dias de Josias. Até as celebrações, como a Páscoa, por exemplo, voltou a ser realizada em Jerusalém. E a Bíblia diz que no tempo de Josias fizeram uma festa tão significativa, a festa da Páscoa, que nenhum rei de Israel até então tinha feito. Segundo o que está escrito na palavra de Deus, no capítulo 35, versículo 18, diz: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum rei em Israel celebrou uma Páscoa como a que Josias celebrou depois que ele compreendeu a palavra de Deus.
as pessoas agirão diferente. E eu peço, se o pastor Davi permitir, é rapidinho, viu? Eu peço para você ficar em pé, por favor. Eu não sei se você vai pular nessa noite, mas pelo jeito que eu preguei, pela hora que já está, eu acho que não vai dar tempo de você pular. Mas se esta palavra fazer enternecer o teu coração, se ela abradar, deixar o seu coração sensível, já valeu a pena. Eu vim aqui nesta noite cooperar com esta amada igreja. Eu quero que você comece a orar agora. O Espírito Santo vai te conduzindo diante do que foi ministrado nesta noite, naquilo que nós precisamos da palavra, no sentimento de gratidão pelo que Deus tem feito por nós através da palavra. Quem pode louvar? Não fique esperando muito movimento, porque eu não sei fazer até hoje. Vai glorificando você mesmo a Deus. Abre a sua boca e vai falando com Deus agora. Oh, que haja o entendimento da palavra. Ore pelo próximo, ore pela família, ore por aquele que ainda não conheceu esta palavra. Oh, que a palavra possa nos conduzir a arrependimentos profundos. Que todo bloqueio seja arrancado em nome de Jesus. Que haja uma alegria das pessoas e das famílias quando ouvir da oportunidade de estar diante da tua palavra. Eu oro nesta noite, Senhor. Esta igreja esteve reunida em congresso, falando da tua palavra. Espírito Santo da palavra, autor da palavra, que revela a palavra, que nos capacita na interpretação da palavra. Alegre aqueles que amam a tua palavra agora. Traga sobre nós agora, Senhor, uma alegria diante da ministração da tua palavra. Que haja quebrantamento agora, renovação espiritual agora, como sinal, Senhor, de que a tua palavra é fiel e verdadeira. Traz sobre nós agora alegria, renovo, renovo, renovo. Onde estão os crentes cheios do Espírito de Deus? Renovo. Onde está a igreja cheia do Espírito de Deus? Só pra te adorar, Senhor. Quem pode dar glória a Deus pela palavra? Quem pode agradecer a Deus pela palavra? Senhor. Quantos acreditam que o avivamento genuíno é pela palavra? Meu orgulho, É glória. eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Enche a tua igreja, Senhor. Enche o teu povo de amor pela tua palavra. Enche, Senhor, o teu povo. Coloca prazer na tua palavra, Senhor. Coloca, Senhor, alegria em ter a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva e poderosa, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Essa palavra viva e poderosa. Aleluia! Glória a Deus! Seja cheio desta palavra. Seja revestido desta palavra. Aleluia! Seja transformado por esta preciosa e rica